Na noite de 22 de novembro de 2000, em Maputo, uma voz foi silenciada. Não foi uma voz comum, mas a de Carlos Cardoso, um jornalista que ousou iluminar as sombras mais profundas de Moçambique. A sua morte não foi apenas o fim de uma vida, mas um alerta, um marco sangrento na luta incansável pela liberdade de expressão. Neste documentário, revisitamos a jornada de um homem que se tornou a consciência de uma nação, o jornalista do povo. Nascido em 1951, na vibrante cidade da Beira, Carlos Cardoso era filho de imigrantes portugueses brancos. A sua juventude foi marcada por um espírito inquieto e uma sede de justiça. A formação académica na University of Witwatersrand, na África do Sul, não se limitou às salas de aula. Lá, ele tornou-se um ativista proeminente contra o apartheid, um compromisso que o levaria à deportação para Moçambique em 1975, o ano da independência. Um regresso forçado que, ironicamente, o enraizou ainda mais no destino da sua nova pátria. Após a independência, Cardoso dedicou-se de corpo e alma ao jornalismo. Iniciou a sua jornada em órgãos de imprensa estatais, onde rapidamente demonstrou a sua paixão pela verdade. Atuou no semanário Tempo, na Rádio Moçambique, e por uma década, dirigiu a Agência de Informação de Moçambique, AIM. Nestes primeiros anos, ele não apenas noticiou a transição de Moçambique, mas ajudou a moldar a sua narrativa, lançando as sementes do jornalismo investigativo que viria a definir a sua vida. Carlos Cardoso era isto, era o elo mais perfeito entre talvez a superestrutura de uma sociedade e a base dessa mesma sociedade. Carlos Cardoso conseguia ligar estas coisas e trabalhava com muita energia no sentido de eliminar qualquer tipo de barreira entre pessoas simples e pessoas altas. Em 1992, Carlos Cardoso deu um passo ousado, fundando a Mediacup, uma cooperativa de jornalistas que lançou veículos como o Semanário Savana e o Diário Mediafax. Mas foi em 1997 que a sua visão de um jornalismo verdadeiramente independente se materializou. Nasceu o jornal Metical. Focado em temas económicos e distribuído por fax, o Metical tornou-se rapidamente uma das poucas vozes independentes e abertamente críticas do governo. Cardoso transformou o Metical num farol de denúncia. A sua caneta era uma arma, o seu alvo, a corrupção e o abuso de poder. Ele não temia expor os mais poderosos. A sua investigação mais notória e perigosa foi a fraude bilionária na privatização do Banco Comercial de Moçambique, BCM. Cardoso desvendou uma complexa teia de envolvimento que apontava para o alto escalão político, incluindo Nyimpin Chissano, filho do então ex-presidente Joaquim Chissano. A verdade que ele desenterrava era incomoda, perigosa. Entre as suas últimas e mais sensíveis investigações estava o apuramento das causas da morte do presidente Samora Machel e outras denúncias contra membros do Partido Frelimo, então no poder. Carlos Cardoso não cedia a pressões. A sua coragem e trabalho independente fizeram dele uma figura única e temida. O Metical era mais do que um jornal, era um ato de resistência. A sua busca incessante pela verdade teve um preço trágico. Uns dias antes eu disse-lhe: Carlitos, tem cuidado, porque qualquer dia dão-te um tiro. Ele disse que estava preparado para isso. Na noite de 22 de novembro de 2000, em Maputo, a vida de Carlos Cardoso foi abruptamente ceifada. Foi um ato brutal, um claro silenciamento do jornalismo investigativo no país. Não se tratava apenas de um crime contra um homem, mas contra a própria liberdade. O assassinato de Carlos Cardoso quer-se mandar uma mensagem, a mensagem para todos aqueles que têm um comportamento igual ou que têm um espírito igual ao de Carlos Cardoso, para dizer: cuidado conosco, nós existimos, nós controlamos o poder, nós temos mais força do que vocês. Então esta é uma mensagem que vai muito mais longe do que simplesmente matar uma pessoa. É por isso que se escolheu exatamente o Carlos Cardoso, quer dizer, para se mandar a mensagem mais longe. O assassinato de Carlos Cardoso abalou profundamente a imprensa moçambicana e a sociedade em geral. O país parou para lamentar, mas também para refletir sobre a fragilidade da verdade e o custo da coragem. Não podemos, através das intimidações, perder a liberdade que os nossos jornalistas têm. A sua partida deixou um vazio, mas acendeu uma chama que jamais se extinguiria. Foi um choque indescritível. Sentimos que não era apenas o Carlos que morria, mas uma parte da nossa esperança na justiça. O assassinato de Carlos Cardoso não ficaria impune perante a história. O crime gerou ondas de choque internacionais e nacionais, e a luta pela justiça tornou-se um símbolo da fragilidade da liberdade de imprensa no país. O seu sacrifício é considerado um marco da luta pela liberdade de expressão em Moçambique. O seu legado transcende a tragédia. Carlos Cardoso foi um professor de jornalismo e de outras coisas da vida. Inspirou e continua a inspirar gerações de jornalistas em Moçambique e além fronteiras a não calar a voz, a não ceder ao medo, a perseguir a verdade, custe o que custar. A criação do Prémio Carlos Cardoso é uma sugestão comum em homenagens, ou a simples persistência de um jornalismo independente em Moçambique são testemunhos da sua influência duradoura.
Ele foi uma figura única e temida, não por poder, mas pela força da sua integridade. A sua vida foi um testemunho eloquente da crença inabalável na verdade e na liberdade. Carlos Cardoso não foi apenas um jornalista, foi a personificação da coragem, um farol para o povo. A sua voz foi silenciada, mas a sua mensagem ressoou mais forte do que nunca: o jornalismo livre é a fundação de uma sociedade justa.